nuestras clases de lengua española. El contenido de hoy es verbo en presente de subjuntivo. Usos del subjuntivo. Expresar opiniones como me parece bien que acepte el trabajo. Expresar órdenes. Quiero que estudes más. Dar consejos. Te aconsejo que comas más. Expresar indiferencia. No me importa que no vengas hoy. Expresar probabilidad. Es probable que no asista. Expresar deseos. Quiero que tengas un buen día. Expresar sentimientos. Me alegra que tenga una casa bonita. Expresar un objetivo. El llamado al técnico para que arregle el ordenador. Bom, pessoal, de acordo com o que nós aprendemos, o verbo do subjuntivo é o verbo que traz incerteza, mas nem por isso ele deixa de expressar desejos, né, sentimentos. Então, o verbo do subjuntivo, como nós aprendemos, é o verbo que traz incertezas, muito diferente do indicativo, que traz uma certeza do que vai acontecer, né, ou de um fato que está acontecendo ou que irá acontecer no futuro, ou que já aconteceu no passado, e também bastante diferente em relação ao imperativo, né? Que é aquele da imposição, é o verbo mais impositivo, tá bom? Então, subjuntivo, verbo da dúvida, né? Do desejo. Veja que todas essas frases que estão aqui, nada traz uma certeza do que vai acontecer. São desejos, são sentimentos e vontades. Bom, agora nós vamos ver como se forma a conjugação do subjuntivo. Se você analisar, ela é praticamente igual ao imperativo negativo, né? Então, quando a gente analisa aqui, só tem regra, ou tá na cabeça uma regrinha bem básica, que é o quê? Verbo de primeira conjugação, a vogal temática muda para E. Verbo de segunda e terceira conjugação, a vogal temática muda para A. É basicamente essa regra. Então, o verbo amar, ame, beber, beba, vivir, viva. Então, aqui é basicamente o que eu disse a vocês. Las terminaciones del presente de subjuntivo. Lembre-se que sempre vem o que ou algo que represente um desejo, né? Que vai trazer, essas terminações, elas vão trazer a ideia de dúvida. Então, que eu estude, se for o verbo estudiar. Que eu beba, se for o verbo beber. Que eu parta, se for o verbo partir. Tá bom? Lembre-se também que através dessas desinências você pode conjugar qualquer verbo regular, né? Então, é muito importante conhecer, aprender mesmo essas desinências, porque através delas, se for um verbo regular, você pode conjugá-lo tranquilamente, tá bom? Uma coisa interessante é porque assim, o verbo do indicativo do presente e o do subjuntivo presente, eles são bem parecidos também. Se você analisar, o subjuntivo ainda é mais fácil. Por quê? Porque no indicativo ainda tem a variação de duas vogais temáticas, né? O O e o A. Mas o subjuntivo não. Ele não traz essa dúvida. Então, se o verbo é estudar, primeira conjugação, a vogal temática vai ser E. Como você pode ver aí, estudie, estudies, estudie. Por quê? Porque o verbo é estudar, estudiar, no caso, primeira conjugação, tá bom? Bom, então aqui nós estamos vendo o presente subjuntivo. Então, aí, verbos regulares, né? Toda a questão que já vínhamos falando. Então, verbo contaminar, primeira conjugação, vogal temática toda para E. Verbo vender e consumir, segunda e terceira conjugação, vogal temática toda para A. E temos os verbos irregulares. Temos mais verbos regulares que vamos ver à frente, mas esse daqui, ele traz a regularidade, por exemplo, do verbo poder, que ele muda o O para o E na sua conjugação com radical. O verbo pensar, que muda o E para IE na conjugação, e o verbo pedir, que muda o E para I. Então, vamos compreender. O O para o E, ele vai sofrer essa alteração quando? Primeira, segunda, terceira pessoa singular e a terceira plural.
Vejam aí que a primeira e a segunda pessoa plural, elas não sofrem alteração. Nem na mudança de O para o e nem na mudança de E para IE. Mas, na mudança de E para I, como acontece no caso do verbo pedir, todas vão sofrer alterações. Inclusive, essas de nosotros e vosotros, que é a primeira e segunda plural, tá bom? Atenção para isso. Então, se o verbo é poder, mudança no radical, né? De O para o E, sofre alteração em algumas, com exceção primeira e segunda plural. De E para IE, também, alteração em todas, menos primeira e segunda plural. Mas o verbo pedir, que é a alteração de E para I, aí vai sofrer alteração em todas. Tá bom? Atenção para isso. Bom, aqui nós temos outros verbos que trazem as diferenças também, né? Que são verbos irregulares. Então, vamos ver como é que fica. Ela diz aqui, traz o presente do subjuntivo do verbo oír, então ficou oiga, oigas, né? Então, aqui já é uma mudança, porque o verbo oír tirou o infinitivo de R, ficou O, e a junção de IG, né? Então, em todas. O verbo ver também tirou R, ver, e aí ficou a junção ver, veia, veias. Por quê? Porque a vogal temática A, tá vendo? Então, a, amos, as e an. Verbo que termina em car, gar, zar, gir, gir e gir. Apresenta as alterações ortográficas segundo essa tabela abaixo. Então, vamos compreender. Se termina com C, né, a mudança dele é para QU. Então, o verbo buscar é um exemplo. Busque. Tá vendo a mudança de C no radical para QU. Se o verbo ele tem no seu radical G, ele vai sofrer alteração para GU. Por exemplo, o verbo ligar. Então, ficou ligue. Se o verbo tem Z no seu radical, ele vai sofrer alteração para C. Então, cruzar, cruce. Se o verbo tem alteração de G, isso serve para o verbo correr. Ele vai sofrer alteração para J. Então, correr, a mudança J. Se o verbo tem alteração de GU, ele sofre alteração para G. Então, veja aí o câmbio, né? G para GU, que é o segundo caso, e GU para G, que é o último caso, o verbo seguir. Tá bom? Então, siga, siga, sigamos. Atenção para essas irregularidades. Bom, nós também temos verbos irregulares. Aqui acima tem os verbos regulares, né? Que nós já entendemos, que é primeira conjugação muda para E, segunda e terceira, a vogal temática muda para A. E temos alguns verbos irregulares também aí, né? Que é o verbo saber, ser, ir, estar e haver. Esses verbos vocês também têm no módulo. Então, vocês podem estar analisando, vejam que as finalizações não mudam. Por exemplo, o verbo saber muda o radical para CEP, CEP. Mas a conjugação, você vê que não há mudanças. Por exemplo, o verbo saber é a segunda conjugação. Ou a vogal temática dele, sepa, né? Então, ele não existe a mudança aí. A mudança dele é no radical. Então, o verbo ser também, vai para ser, seamos. Verbo ir, ele é totalmente irregular, né? Porque ele muda totalmente o radical. Mas se você observar a terminação, né? Ela vai ser fiel à regra. Por quê? O verbo ir, terceira conjugação. Vogal temática A. Olha a mudança, olha aí a conjugação, ela continua fiel, né? Desde as outras muito parecidas com o verbo regular. Se você olhar acima, você tem como fazer esse contraponto, tá bom? Vamos ver aqui o verbo estar, a mesma coisa. Então, é um verbo irregular, sim, mas ele é fiel à desinência. Então, se você analisar aí, estar, a primeira conjugação, muda para né, que vai ser a vogal temática do câmbio, da primeira conjugação. E se você analisar o final do verbo, ele não sofre alteração, tá bom? O verbo haver também. Então, haver, ele vai sofrer alteração no radical, né? Mas a conjugação da desinência, ele também vai ser fiel a ela, não tem alteração. Então, o verbo haver, segunda conjugação, vogal temática continua sendo a, tá bom? Atenção!
Mira as frases e contexta de maneira correta. Agora, nós vamos tirar todas as dúvidas em relação aos verbos que vimos, tanto regulares ou irregulares no subjuntivo. Deseo que trabalhar tu comigo. Então, como ficaria? Trabalhar tu, primeira pessoa, segunda pessoa, na verdade, mas primeira conjugação. Então, nesse caso aí, trabalhar ficaria trabarres, porque a gente já sabe que existe uma alteração da vogal temática, né? Se a primeira conjugação, ela muda para E. Que las personas beber ellos del vino del amor. Ó, bem poética essa frase. Então, aqui, que las personas beber ellos. Beber é o quê? Segunda conjugação. Então, eu já sei que a vogal temática vai ser alterada para A. Então, ficou bebam. Deseo que vivir vosotros para la felicidade. Então, eu já sei que vivir, terceira conjugação, né? Mesmo sendo segunda pessoa plural, nós vamos ter alteração para A. Então, vivir, vivais. Letra D. Ojalá nunca cruzar nosotros, crucemos, então, por quê? Aqui a conjugação do verbo irregular. Se ele tem Z no seu radical, existe um câmbio, uma mudança para C. Então, virou crucemos com ele em la calle. Creo que poder yo ayudarte. Então, poder, verbo de segunda conjugação. Se ele é segunda conjugação, retira-se o ER, né? E aí ele vai sofrer alteração da vogal temática para A. Então, segunda conjugação muda com a vogal temática para A. Então, não pueda. Creo que pueda ayudarte, ou seja, acredito que eu possa te ajudar. Quizás, que significa tomara, né? Aí vem o verbo pedir nosotros nuevas tarjetas. Nesse caso aí, nós temos o verbo pedir, que vimos que ele é um verbo irregular, né? E ele vai sofrer alteração do E para I na sua conjugação. Vimos que o caso de E para I, ele vai sofrer alteração em todas as pessoas verbais, inclusive a primeira e segunda plural, que não vai acontecer nos outros casos que vimos, tá bom? Então, atenção para isso. Siempre que puedas, tracinho, né? Busqueis la felicidade. Aqui também nós temos outro verbo irregular, que é o verbo buscar, onde existe a alteração do C, de buscar, para busqueis, a alteração de QU. Bom? Atenção para os verbos irregulares. Bom, gente, então encerrando aqui as nossas aulas. Esses são os principais tópicos do verbo do subjuntivo. Vimos eles regulares e irregulares. Então, mãos à obra agora e bons estudos. Até a próxima!